Quando você está na base da pirâmide, assim, você está lutando para sobrevivência, né? Para comer, para. Então, assim, aí, aqui já não é mais vaidade, né? Vaidade é quando você está subindo na pirâmide, fala, não, agora eu quero ter um iate para ser feliz. Né? Agora não consegui comprar aquele avião, né? Aí a gente consegue enxergar o que que é vaidade e o que que é necessidade básica, né? De sobrevivência, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Pai amado, Senhor. Gratidão, Pai. Gratidão, Senhor. Louvado seja o vosso nome, Pai. Toda honra, toda glória, Senhor, a Ti, Pai. Agora e para sempre, Senhor. Honrado, Pai. Ô, Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela manhã de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, em Seu nome, Pai, para estudar mais a Sua palavra, Senhor, para conhecer mais de Ti, Senhor. Revela, Pai, aos nossos olhos, Pai, aquilo que temos para aprender no dia de hoje, Senhor. Que cada um receba a porção necessária, Senhor. E que ela possa, Pai, possa frutificar, Pai, no nosso coração, Pai, que ela possa multiplicar, Pai, na nossa vida, Senhor, que ela possa ser sal, Senhor, por onde nós passarmos, Senhor, que possa fazer, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, dentro de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor revele, Pai, ao nosso irmão Jurandir hoje, Pai, as palavras, Pai, que o Senhor quer, Pai. Conduza, Pai, conduza o nosso trabalho aqui hoje, Pai, conduza, Pai, que seja conforme a sua vontade, Senhor. Obrigado, Pai, nos proteja, nos abençoe, Senhor, continue nos agraciando, Senhor, conforme a sua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, obrigado pelo seu amor, Senhor, obrigado, Pai, pelo conforto, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, agora e para sempre, Senhor. Amém, Pai. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, eis-me aqui, que o Senhor possa usar-nos como instrumento teu, Senhor, para ministrarmos a tua palavra e que seja bênção na vida dos nossos irmãos, que o teu milagre aconteça no ouvido dos que ouvirem, ó Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, são 20 versículos, 24 aí, aliás, 26 versículos, né? E vamos ver aí até o versículo 11, o Mário, por favor. Eclesiastes capítulo 2. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? De que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem prevei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho,
e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. O livro de Eclesiastes, né? Ele, só recapitulando, né? Para a gente botar aí o trem no trilho, como diz o outro. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? As fontes internas ao livro dizem isso, né? O filho de Davi, que governou, né? O homem que teve sabedoria, então, Salomão, né? Ele identifica como tendo sido Salomão, que escreveu o livro. Provavelmente ele escreveu já no final da vida dele, ele estaria ali com algo entre 60 e poucos anos. E ele é o livro escrito do ponto de vista de um homem que vê que o tempo dele tá terminando aqui na Terra, né? E ele olha para trás, né? E ele dá uma olhada para trás. Ele vê que não falta, que do ponto de vista dele faltava pouco tempo para frente, e ele começa a fazer uma reflexão, né? No coração dele, né? Então é um livro em que ele fala muito de eu, né? Eu, eu. E é um ponto de vista terreno, né? Ele não está olhando para frente, ele não está olhando para a glória, ele não está olhando para a eternidade, ele está olhando para a vida terrena dele, o que ele produziu e o que ele vai deixar. E reflete a respeito de quem vai herdar aquilo, né? Quem vai pegar aquilo nas mãos e o que vai fazer sobre aquilo, né? Então ele olha para trás, né? E ele fala, né, muito sobre vaidade, né? E vaidade aqui você pode colocar como sendo a fadiga do trabalho, né? Alguns autores colocam aí como ele dizendo que já que a vida é finita, já que a vida termina, tudo que eu construí pode ser destruído, né? Tudo que eu fiz pode ser desfeito. E o que significou tudo isso no final das contas? Será que não tinha algo melhor que eu pudesse ter feito? Será que não teria algo melhor em que eu pudesse ter me dedicado, né? Então, esse é o ponto de vista pelo qual nós devemos verificar aqui esses capítulos passo a passo até chegar na conclusão lá na frente, né? E se a gente ficar falar da conclusão, você tira toda a expectativa do livro ali, né? Então, ele vai não crescendo, né? Ele vai falando ali o que ele pensa, né? Então, é um homem, para os padrões da época, mais velho ali, né? Porque o Salmo 90, né? Ele traz lá que a idade do homem, para ele, seria 70 anos, e passando disso é enfado e canseira, porque as doenças iriam até tá tomando ali, né? E você vai ter que ter um pouco mais de dificuldade, mas você pode viver até os 120, né? Deus é que sabe o tempo do homem na Terra, mas que seria isso. Só que, na realidade, né, a expectativa de vida do homem na época de Salomão ali era entre 35 e 40 anos. Se o cara chegasse nos 50, 55 ali, como era a idade de Salomão ali, 60, ele já estava no lucro ali, né? Porque não havia questões de guerra, né? Havia questões de guerra, né? Que não havia questões das guerras, né? O pessoal era muito belicoso, não havia questão de tratamento de saúde ali, né? Como a gente bem sabe, a higiene, né? Não era também como é nos dias de hoje, aí que você mora num lugar que tem água encanada ali, a hora que você quer lavar a mão, você lava, né? Lá o cara tinha que ir num poço, não é isso? O cara tinha que ir num rio. O cara ia tratar um ferimento, não tinha antibiótico, né? Então, a expectativa na época, né, naquela região, era ali entre 35 e 40 anos. Então, quando a gente acabou de estudar os livros de Ruth, a gente vê que os três morreram assim, provavelmente nessa fase, né, nessa idade ali, né? O que nos surpreendeu, porque três pessoas da mesma família, né? Você fala assim, uau. Mas não era algo anormal, né? Por isso que haviam muitas viúvas em Israel, né? Existe um outro texto que fala, olha, haviam muitas viúvas, né? Porque normalmente o homem, né? Ele tinha um tempo de vida
mais reduzido, porque era aquele que ia para fora, era aquele que ia se expor mais do que aquelas pessoas que ficassem em casa, no caso, as esposas, né? E então, esse era o contexto da vida ali de Salomão, né? Então, quando ele olha assim, ele está numa boa velhice, ele teve uma vida muito boa, né, no palácio, ele teve uma vida de rei, né? Mas quando ele olha por quanto falta e por que ele fez e para quem ele vai deixar, ele fala, né? Puxa vida, né? Então, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Ele está tentando se automotivar, né? Mas também isso era vaidade, né? Isso era algo sem muito valor, né? Não tinha um propósito em si mesmo. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. As festas ali, né? Então, acabavam as festas, ele voltava na condição em que ele estava anteriormente, né? Aquilo não durava. Então, resolvi, no meu coração, entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura. Então, ele se dedicou ali a curtir a vida, né? Mas sem se deixar guiar pela sabedoria, sem ser guiado pelo vinho, sem ser guiado pela loucura, né? Ele curtia com moderação, como diz o outro, né? Eu fiz grandes obras, né? Quando a gente vê ali o Reino Unido de Salomão, foi a época mais próspera de Israel, né? Ele governou sobre a maior área de terra e ele era um homem que ele não governou pela guerra, que nem Davi, tanto que o Senhor disse para Davi não construir o templo dele, porque Davi era um homem de guerra, né? Então, o templo era para ser construído numa época de mais paz, por pessoas que eram mais afeitas à paz, né? E como que Salomão manteve a paz? O método que ele adotou, né? Controverso ou não, era por alianças através de casamento. Então ele tinha um harém muito grande, né? Porque ele ia nos reinos vizinhos e se aliançava, se aparentava com, com os governantes vizinhos por aliança de casamento, né? Ele não ia lá fazer guerra, né? Então ele viveu um período de paz. E, havendo períodos de paz, com a sabedoria que ele tinha, ele teve prosperidade, porque não era aquele faz e destrói, né? Então ele pôde focar na edificação do reino, ele pôde focar na edificação das alianças ali, e ele pôde construir algo melhor, né? Em tempos de guerra você não consegue, né? Desenvolver tão bem assim um reino, né? Você as grandes invenções, elas surgem em momentos de crise, em momentos de guerra ali, né, os financiamentos e tudo mais, mas você não deixa um grande legado, né, em termos de coisas construídas assim, de sociedade, né, falando em termos de sociedade. Vocês têm algum comentário para fazer até aqui? Eu tenho um monte, assim. Esse capítulo aqui Pode, pode rapaz, fazer. Fica aí a oportunidade para você. eu tô brincando, seu Jandir, mas é um capítulo muito, eu não sei qual que é a conclusão, né? Mas tem algumas palavras aqui que não parecem ser, assim, verdades absolutas, né? Diferente de Provérbios, né? Provérbios, quando você lê ali, parece que é uma lição de vida, realmente, que você leva aquilo para, né? E aqui, como você falou, não tinha entendido ainda que parece um livro de lamentação, né? Parece que ele tá se lamentando, né? Parece que ele tá meio depressivo, né? Sim, sim, sim. Agora Isso eu aí. entendi. Ele tá no meio que no final da vida dele ali, olhando e falando, olha, vai acabar, né? Tá acabando meu prazo aqui, né? E o que eu vou deixar de tudo que eu fiz, né? Eu Então, gostaria de falar aqui como aconteceu tudo isso, né? O início, que fala lá em 1 Reis, capítulo 3, que em Gibeão apareceu ao Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que eu te dê. Então começou aqui. Ele disse que ele era menino ainda, né? Ele disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste de esta grande beneficência, e lhe deste um filho,
que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Então aqui ele fala: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, que alegaste, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. O teu servo, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderá julgar a este teu tão grande povo? E estas palavras pareciam boas aos olhos do Senhor, e Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. E eis que fiz grande as tuas palavras, e fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti tem igual não houve. E depois de ti tem igual não haverá, não se levantará. E aí por aí vai, né? Eu vou ler até o 15 aqui, que é para vocês, para fechar aqui, né? E também até o que não pediste, dei assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então, amados, a gente vê que Salomão possuiu coisas que ninguém jamais possuiu nessa terra, até hoje, né? Além da sabedoria, riquezas, centenas de mulheres, né, meu? Cara, meu Deus do céu, o cara foi um sujeito bem sucedido em tudo isso que a gente almeja aqui na Terra, né? Nem ainda como cristão. Mas se percebe que, no fim, ele fica, como vocês disseram aí, né? Como é que se diz? O próprio Fábio falou que ele estava Deprimido? deprimido, É. exatamente. É. Estava deprimido e falou: puxa vida, tudo vaidade, o que eu fiz? Como você mesmo falou, Jurandir, poxa, fiz tudo isso, tudo pode se acabar de uma hora para outra, não tem valor nenhum. O que eu ganhei com isso? Qual foi o resultado disso? Qual foi o benefício de tudo isso? E eu não vou aqui dar uma conclusão, porque ainda tem muito que se vê aqui nesse livro, né? Mas a gente sabe o fim. Amém? Eu gostaria que o Fábio, né, concluísse o que ele ia falar lá, que eu interrompi ele. Não, é isso aí mesmo, Samar. É interessante. Muito para aprender aí. Amém. Bem, então, aqui ele vai descendo, né? E ele vai falando o que ele construiu, o que ele fez. E o Mário leu o texto ali, ele devia ter pouco mais de 20 anos ali, quando ele disse que ele era menino, que o pai dele havia falecido e ele tinha herdado o reino. E é interessante que o reino não era para ir para as mãos de Salomão, porque ele não era o filho mais velho, né? Houve ali uma contenda entre os filhos de Davi, que vale bastante a pena em outro momento se discutir sobre isso, né? A sucessão real ali, qual dos filhos de Davi deveriam herdar, pela regra, pela lei, deveria ser o filho mais velho. Mas ele não tinha o coração voltado para as coisas de Deus e não tinha o coração voltado para as coisas do povo, né? Ele não seria um bom rei, né? Pelo que dá a entender ali quando você estuda aquele texto. Então, o profeta, o general lá, né, o profeta, ambos, né, eles chegam a Davi e ficam naquela disputa: olha, qual dos seus filhos que vai honrar, que vai receber aí? Teve, inclusive, um dos filhos de Davi que, mesmo ele estando vivo, se autoproclamou rei, né? Então, ele fala assim: como assim, né? Como assim?
E Salomão parece, né, que na época ele tinha um coração mais humilde, um coração mais manso, ele tinha uma visão um pouco melhor do negócio, né? E quando ele está aqui no final, então, da vida dele, provavelmente quando ele olha para trás, ele não vê na descendência dele alguém que tivesse esse coração, né? Eu supondo aqui, né? Ele não está satisfeito, né, em deixar esse plano terrestre, ele não está satisfeito com o que ele pressente que vão fazer com respeito ao que virá, né, ao governo e com respeito ao que ele construiu. E quando nós lemos esse texto, né, ele diz a partir do versículo 8, né, só para pontuar, poderia ler o anterior, mas amontoei também para mim prata, ouro, tesouro de reis, de províncias, provi-me de cantores, cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim. Aí você fala, do que esse abençoado está reclamando? Fala, É verdade, do que ele está reclamando? Ô, né? E é aí o cara fala verdade. assim, então, ele está reclamando exatamente, é um homem que está lá na frente, no final da vida dele, que ele vai deixar de curtir essas coisas todas. Isso não compra mais um dia de vida, isso não compra mais uma satisfação, isso não compra uma série de coisas que ele está olhando, que a areia da ampulheta tá diminuindo, não é isso? Então ele olha assim, que coisa deprimente aquela ampulheta, né, velho? Você vai vendo assim, quando você não está conseguindo o objetivo, né? Você fala, pô, o tempo está acabando, e eu não estou conseguindo honrar o meu compromisso, né? O final do mês está chegando e eu ainda não consegui o dinheiro do aluguel. O final do mês está chegando aqui e eu não consegui pagar a minha prestação, né? Eu não consegui determinados objetivos, não consegui determinadas coisas. Só que para ele aqui era muito macro, né? Porque ele era né? Ele era o soberano, ele era o sábio, né? Só que todas essas coisas, né? Naquele momento, para ele, quando ele parou para refletir, né? Ele falou assim: o tempo passou rápido demais. Tem um texto em que ele fala a questão do tempo, né? Que é o capítulo 3, e isso demonstra, né? Realmente essa urgência, né? Que ele tem, né, naquele momento, essa tristeza de coração que ele tem naquele momento, porque tudo era bom demais, mas estava acabando. O Luiz Saião, né? Que é um grande pregador aí, um grande ensinador da palavra de Deus, né? Ele dizia o seguinte, que as coisas aqui de Salomão tinham muito a ver com trabalho, né? Ele trabalhou muito, né? Ele se esforçou muito, ele se dedicou muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram. Então, ele não foi um cara que ficou sentado esperando as coisas acontecer, não. Ele meteu a mão na massa, ele projetou, ele fez alianças, as cavalariças que ele construiu lá, ele ajudou no projeto, ele tinha um entendimento de reino, onde que as coisas vão ficar, onde que as coisas não vão ficar. Ele se dedicou, né? Ele usou a sabedoria terrena que Deus deu a ele para fazer grandes coisas, para construir grandes coisas, para que o império ali, o governo tivesse paz, para que as pessoas fossem abençoadas, né? E nesse capítulo, né, do capítulo 2, ele reflete não sobre o reino, ele reflete sobre a pessoa dele. Então é uma coisa pessoal, é uma Ai, coisa, né, em eu tô rindo que aqui. talvez ele nem soubesse que isso fosse entrar no, né, junto com a Torá, né? Ele não imaginou, talvez, que alguém fosse pegar esses textos que o que ele escreveu ali, não sei se ele ditou para o escriba, não sei se foi ele mesmo que escreveu. O fato é que alguém compilou o livro e está no Velho Testamento, não é isso? Então, mas talvez ele não tenha tido esse objetivo, foi isso, uma coisa, uma crônica ali, né, dele para ele. Mas, ou alguém que ouviu e compilou isso posteriormente, mas eram palavras dele, né? E quantas vezes, né? Fala aí, guardadas as devidas proporções de época e de quantidade de dinheiro, né? Essa é uma questão humana, né? Quantas vezes a gente não senta, não para e você fala assim, rapaz, que lugar solitário que eu tô aqui. Quem nunca passou por isso aí, né? Diz que quando você deita lá na sua cama, lá que você põe a cabeça no seu travesseiro, ou quando você olha para sua casa assim
e ela tá vazia ali, né? Ou mesmo ela estando cheia, né? Mas você está num lugar vazio, né? Então, quem nunca passou por essa situação aí, né? De olhar e se ver numa situação de coração entristecido, né? Então, esse era o caso, né, de Salomão naquele momento. Não era por uma enfermidade, não era por problema para pagar dívida, não era por problema de traição, não, era uma questão de que ele reconhecia, né, que a vida humana ela é curta, ela é passageira e que o tempo acaba, né? Então ele olha assim e ele fala, né? O que valeu de tudo isso, né? Hoje em dia tem um ditado, né? Aqui, pelo menos, aonde com as pessoas que eu convivo, né? A gente costuma dizer muito isso e ouvir muito isso, né? Ele fala assim, ó, você está trabalhando muito, hein? Cuidado, porque caixão não tem gaveta, né? E roupa mortuária não tem bolsa, né? Ainda que você está nesse ímpeto de construir patrimônio, né? Quando você está no começo da vida ali, quando você está correndo, quando o negócio está fluindo e você quer aproveitar aquela boa fase, mas cuidado, porque às vezes você não consegue equilibrar aquela balança de dois pratos entre o trabalho e a família, né? Então, às vezes você acelera demais aqui, quando a família te cobra, você fala, pô, mas do que você está reclamando? Né? Você não tem dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, o armário não está cheio, você não tem seu carro, você não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, tá bom, mas não tem você, né? Então você é um ótimo provedor, né? Mas falta ali a sua presença às vezes, né? Então naquele afã de construir coisas, a gente pode chegar lá na frente e falar assim, então, eu construí patrimônio, eu construí coisas, mas eu perdi a minha família no processo, né? Tô na segunda família, na terceira, eu tô sozinho, e eu tenho dinheiro hoje, beleza, mas eu não tenho a companhia dos meus entes queridos, porque no decorrer do processo eu perdi alguma coisa, né? E isso talvez a gente só enxergue lá na frente, né? Então, vale a pena, né? De vez em quando dar uma parada, dar uma avaliada, vamos ali no restaurante, vamos comer ali uma pizza, vamos ali numa praia, vamos ali dar uma volta, né? Porque a vida é mais do que simplesmente construir patrimônio, é mais do que simplesmente os dias de festa, é mais, né, do que uma área específica que a gente venha a focar, é mais do que estudar, né? Tudo, é importante, tudo isso é importante, mas elas devem andar de forma equilibrada, né? Para que no final, né, no final do tempo ali, você possa olhar para trás e falar assim, não tenho arrependimento, né? Nos meus dias eu tenho contentamento, como diz em outro texto da palavra de Deus. Então ali no versículo 12, você pode ler para a gente, Fábio, por favor? Do 12 ali Isso, até o 17? Jurandir, importante que essa visão que você está trazendo, porque ontem, quando a gente leu, né, aqui no capítulo 1, por exemplo, lá no versículo 14, fala assim: atentai para todas as obras que fazem debaixo do sol, né? A gente estava até vendo lá, né, que debaixo de sol, quando fala debaixo dos. Bom, primeiro quando fala, parece que estava lendo a introdução ontem, parece 38 vezes a palavra vaidade, né? E o significado da palavra vaidade, você pode olhar ela como frustração, né? Como algo frustrante. Sim. Ou seja, vaidade, algo que você deseja muito, mas no final das contas não vai dar certo. Ou é frustrante, porque como você colocando dessa forma aí, não tem tempo para poder, né, de repente buscar e aí não faz mais sentido na vida, né? E outra palavra que é debaixo do sol, que debaixo do sol significa a vida no mundo, mas no mundo caído, né? Então é um homem, né, pecaminoso ali, né? Dentro do pecado. Mas quando a gente lê o versículo 14 aqui do capítulo 1 de ontem, ó, atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, ou seja, nesse mundo pecaminoso, né? E eis que tudo era vaidade, né? E correr atrás do vento, né? Ou seja, uma luta em vão, né? E eis que tudo era vaidade. Essa palavra eis que tudo era vaidade, né? Parece que até a gente até usa, né? Olha, tudo no mundo é vaidade, né? Tudo é vaidade, né? Porque a gente às vezes usa um termo fora do contexto, né?
E aí parece Uhum. que tudo é vaidade na vida, né? E nem tudo é vaidade, porque às vezes você vê algumas situações na vida onde você tem lá, tem aquela pirâmide, né? Que eu nem sei qual que é o nome daquela pirâmide, que fala, olha, quando você está na base da pirâmide, assim, você está lutando para sobrevivência, né? Para comer, para. Então, assim, aí, aqui já não é mais vaidade, né? Vaidade é quando você está subindo na pirâmide, fala, não, agora eu quero ter um iate para ser feliz. Agora eu quero, agora eu não consegui comprar aquele avião, né? Aí a gente consegue enxergar o que que é vaidade e o que que é necessidade básica, né? De sobrevivência, né? Ou seja, nem Eu não tudo é sei. vaidade, né? Tem coisas que são vaidade. Mas naquele contexto de Salomão, onde ele estava contando, aí sim faz sentido você entender o porquê que ele está falando que tudo era vaidade. Inclusive, ele usa passado aqui, né? Tudo era vaidade, né? É Entendi. porque do ponto de vista, não sei, a pirâmide que você está falando provavelmente é a pirâmide de Maslow, né, que fala das necessidades Isso, humanas. E isso o mesmo. homem da caverna lá tinha necessidade de fugir das intempéries e de encontrar uma moradia, né, de encontrar um lugar para ficar. Tinha necessidade de comer, né? Então, as necessidades mais básicas do ser humano estão na primeira parte ali, que é comer, beber, vestir, se cobrir. E aí ele vai subindo na pirâmide ali. Mas é bem isso, e é esse contexto, é isso mesmo, a gente tem que olhar dentro do contexto da vida de Salomão. Depois que Né? você voltar Você para vê o que no reino dos versículo céus. 10 ele diz o seguinte: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Então ele ficou feliz quando ele construiu lá um prédio, ele ficou feliz quando ele fez um aqueduto, ele ficou feliz quando ele viu o exército, quando ele viu um monte de cavalos e as cavalariças dele. Ele ficou feliz. Aquilo, naquele momento, né, foi importante. Aquilo, ele não está dizendo assim, que merda, né, que não sei o quê. Não, ele só está dizendo que essas coisas são passageiras. Ele se alegrou, ele se regozijou, ele é agradecido. Mas eram coisas passageiras, porque vai vir outro aí, vai saber se o cara vai valorizar os projetos, se ele vai valorizar as flores, se ele vai valorizar os cavalos, e com tudo que eu tenho, e a força que eu tenho, e o desejo que eu tenho de fazer, mas eu não tenho tempo, né? Então tem um poema curtinho, né, que fizeram uma vez, que diz o seguinte, né, Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu do meu tempo vou dar conta. Mas como dar conta, eu que sem conta perdi tanto tempo, né? Então, você vê que no capítulo 3, por isso que eu não quero entrar muito nisso, ele vai falar a respeito do tempo, né? Aqui a gente só está falando a respeito de um homem mais velho olhando para trás, reconhecendo que no momento em que ele estava fazendo aquelas coisas, elas eram importantes, mas que quando você chega lá na frente, você olha e você fala assim, isso aí não me acrescenta um fio de cabelo na cabeça, né? Eu preciso de, né? E aí a gente vai combinar para o final do livro lá, que é como já foi falado por mim e pelo Mário, a gente não quer antecipar aí, né? Mas você quer ler aí o texto? Leio sim. Leio até onde? Até o 17? Por favor. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na cabeça, na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. O versículo 18 ele diz, só para complementar a ideia, né? Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol.
pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade, ou, como disse você num dos significados da palavra, é frustrante. Né? Então você pensa, né? Fala de mim aqui, né? Um exemplo bobo, um exemplo pequeno aqui como ilustração. Particularmente, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu gosto, né? Eu cheguei e eu tinha o sonho de ter um cômodo lotado de livros, né? De ter uma biblioteca grande de não sei quantos volumes e tal. E quando eu morava numa casa, hoje meu apartamento é pequenininho, eu moro num apartamento de 60 metros quadrados, talvez um pouco menos. Talvez um pouco menos. E aí, mas eu morava numa casa que tinha lá 6 cômodos, né? Porque tinha um quarto para cada um para os meus filhos, tinha o meu quarto, tinha um quintal, tinha uma garagem, enfim, né? Tinha lá 5, 6 cômodos. E aí eu pagava aluguel e tal, mas eu imaginava, né, que quando eu tivesse a minha casa, eu ia montar ali uma biblioteca e tal, não sei o quê, mas a minha família não gosta tanto de livros assim quanto eu gosto, né? Gostam de estudar e tal, mas aquela coisa de você comprar por vaidade mesmo, só porque você viu e falou assim, putz, eu quero para mim, né? Então cada pessoa tem um hobby, né? O estudo para mim, ele além de eu gosto, é um passatempo, é um hobby, eu gosto de sentar, de ler um livro, de ver o YouTube, de ver como as coisas funcionam, como as coisas acontecem. Na minha mente ela pede por esse tipo de informação, assim, né? Então, o pessoal fala, pô, você não cansa de estudar? Eu falo, então, mas é que para mim o estudar não tem a conotação que tem para você, de repente, né? Para mim é uma diversão, para mim é um hobby, é um prazer. Eu não estou estudando simplesmente, não, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro com isso, vai isso, aquilo, aquilo. Não, aquilo me preenche, aquilo, né? Para mim é prazeroso. Eu sentar e estar vendo um programa, um history, né? É prazeroso ir num lugar e ir no museu, né? Minha esposa às vezes fica brava, né? Pô, é só museu, 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 né? Eu quero ir na praia ali, quero ir no shopping. E aí, fala, não, não, beleza, beleza, vamos separar a viagem aqui, é 4 dias, 2 dias são seus, 2 dias são meus, porque, né, nos meus 2 dias eu quero fazer alguma outra coisa. E cada um de nós tem a sua vaidade, cada um de nós tem o seu hobby, cada um de nós tem isso, né, que no final das contas não vai te acrescentar, talvez, né, um valor monetário, um valor financeiro, mas que você gosta, que você quer se dedicar àquilo ali, né? Você quer investir o seu tempo naquilo, é algo que para você, como indivíduo, é prazeroso, né? Tem gente que gosta de consertar carro, né? Tem gente que gosta de cuidar de quintal. Cada pessoa tem aquilo que ele faz a higiene mental dele, né? Então, como diz o ditado, cada louco com a sua mania. Mas aí a pergunta que se faz, e eu vou muito em sebo, né? E aí eu chego lá, né, eu falo, rapaz, né? Como é que você tem tanto livro aqui? Como é que vira tanto, né? O pessoal fala que brasileiro não gosta de ler e como é que vira tanto? Falo, mas as editoras continuam publicando, né? Às vezes está encalhado, o cara tem que mandar. E também tem aquelas questões que o fulano morre e aí a família precisa de liberar o espaço, né? Então, eu já cheguei a comprar uma biblioteca inteira de um pastor aí que ele faleceu e a esposa precisava da área, mandou, né? Enfim, tudo eu me coloquei no lugar desse homem, rapaz, porque eu não tinha uma biblioteca inteira, não tinha um cômodo cheio de livros, como diz o outro, né? E, e quando eu mudei de casa, né, eu tive que dispor de grande parte do que eu tinha, né? Fiquei ali só com o que era mais importante, né? E aí você fala assim, o que você tem para deixar? Será que a pessoa que vai vir depois de você vai valorizar? Eu sei que é um exemplo bobo, é um exemplo pequeno em relação ao que nós estamos falando, da magnitude do que nós estamos falando aqui de Salomão, mas, por exemplo, quando você vê a história da biografia do dono da COFAP, em uma parte do livro ele fala que ele teve que vender a fábrica, porque ele se separou da mulher dele, ele tinha filhos, o irmão dele faleceu, e aí ele também tinha filhos e as ações ficaram diluídas, ele já não era mais o proprietário majoritário, né?
Mas ele tinha uma empresa que era a terceira do mundo em fabricação de anéis de veículos ali, e era a quinta do mundo em fabricação de amortecedores. Uma era a terceira e outra era a quinta. Eu não, né, não sei se a de anéis era maior ou se era a de amortecedores, o fato é que ele tinha lá. E aí, quando ele vendeu, porque ele foi voto vencido, ele não queria vender, mas ele teve que vender, e ele falou assim: vocês estão vendendo o meu sonho, porque quando eu era mais novo eu tinha sonho de deixar um legado, de deixar algo com meu nome, tinha um sonho de, né? E ele foi um dos grandes industriários do Brasil, né? E aí os filhos dele falaram assim: pelo que está no livro, né? Mas esse não é o nosso sonho. Nós precisamos de recursos para construir o nosso sonho, então, mas para construir o seu você vende o meu. Mas você já está velho, você vai passar. Então Salomão ele diz um negócio aqui que é muito bacana, né? De você meditar, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim: tá bom, mas eu construí grandes coisas. O sábio tem os seus olhos bem abertos. A sabedoria é boa. Busca a sabedoria. É melhor do que buscar loucura. É melhor do que você não crescer em conhecimento. É melhor do que você não tomar atitudes que venham a trazer coisas boas. Porque a sabedoria também é isso, né? Não tem a ver só com conhecimento. A sabedoria é a aplicação de conhecimento. Você pode não saber tanto, mas se você aplica um pouco que você sabe, você é um cara sábio. Você pode saber muito, mas se você não aplica o que você sabe, você é um tolo. Então, a sabedoria ela é a aplicação de conhecimento. É você querer o bem comum, é você querer andar pelos melhores caminhos, é você tomar decisões que vão trazer proveito, um bom proveito. Não adianta você saber muito e você ser um perverso, né? Isso não é sabedoria. Sabedoria, então, é aplicação de conhecimento. E aí ele fala, né? Mas será que essa pessoa que vai vir depois de mim, ela vai valorizar isso que foi construído? Será que a pessoa que vem depois de mim, ela vai manter o que foi feito? Ou ela vai vender o meu sonho para construir o dela? Ou ela vai vender o reino para encher os bolsos dela, né? Porque tem muito disso, né? A pessoa não pensa no todo, ele pensa na parte, né? Então, Salomão, ele traz isso de uma forma muito forte, né? E aí ele fala que ele perdeu o gosto pelas coisas exatamente por isso, né? Porque aparentemente, né, ele de forma indireta, pelo que dá a entender, ele devia conhecer os filhos que ele tinha, não é isso? E aí ele fala assim: acho que não vai virar não, viu? Acho que não vai dar bom. Eu devo chamar ele para ele me acompanhar para ver algumas coisas, ele não vai. Eu faço algum comentário para ele num sentido, ele me responde quadrado. Eu quero trazer ele para o meu lado, mas ele quer andar para o outro lado. Eu estou aqui especulando, né? Eu, Jurandir, especulando. E aí ele traz aqui, né? Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Quem que vai vir depois dele? A descendência dele, porque ele era o rei, né? Ele ia deixar para algum filho, né? E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho da minha fadiga e a sabedoria debaixo do sol. E isso também é frustrante, né? Porque parece que ele trabalhou para o ladrão, né? Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal, pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, no final deste capítulo aqui, Salomão ele coloca uma questão de Deus, porque Deus ele está no pós-vida aqui, do ponto de vista dele, né? Ele fala assim: então
o meu Redentor vive, né? Como diz o texto, né, da palavra. Eu sei que o meu Redentor vive e a minha esperança está firmada nele, né? Então, nessa vida aqui, se você tiver plano só nessa vida, os dizeres de Salomão aqui, eles são muito coerentes, né? Você vai falar assim, ainda mais quando você não tem confiança no que virá depois de você, né? Você fala, não, mas o que me foi colocado à mão eu fiz o melhor do meu trabalho, eu honrei, né, os preceitos de Deus aqui e concluí, amém, né? Mas ele fala, olha, para o homem natural, não tem coisa melhor do que comer, beber, viver bem com a sua família, do que você, né, ter prazer na vida terrena, mas há de se considerar que existe um pós-vida, né? E você deve investir nesse pós-vida, né? Porque você vai prestar conta para alguém em algum momento de tudo que você fez. E quando você prestar conta, essa conta deve fechar, né? Então você fala assim, olha, eu fiz alguma coisa, eu dei o meu melhor aqui, e Senhor, tá aqui, né? E glória a Deus por isso. Mas se você não tem o temor do Senhor, se você está limitado só a essa vida, você corre o risco de ter, sim, né? Esse pensamento de frustração, né? Porque o caixão, né? Tudo acaba na sepultura ali. Mas eu gostaria de considerar aqui também, né? Rapidamente, algumas pessoas que não deram valor à sua herança, né? Por exemplo, Esaú, quando ele passou para Jacó lá, ele não tinha dimensão do que era a herança que o pai dele ia passar para ele, né? Mas Jacó tinha, né? E ele falou assim: ó, se você me vender a sua primogenitura, tá tudo certo. Ah, para que eu quero a minha primogenitura se eu tiver morto? É claro que ele não ia morrer por um prato de comida ali, né? Ele não era aquilo. Talvez ele pensasse, eu falo para esse otário aí que eu vendo a minha primogenitura aqui, mas depois eu pego de volta e tá tudo certo, vai ficar o dito pelo não dito, só vou comer a sopa aqui. Ele não tinha uma dimensão, né, do que ele estava fazendo. O irmão dele tinha, mas ele não tinha uma dimensão, né, do que ele estava fazendo. Os próprios filhos de Samuel, ele foi chamado como juiz em Israel, ele era filho de Ana, de Eucana, né, um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Ela orou para ter um filho e quando ela teve, ela ofereceu o filho diante do altar de Deus, e quando ele estava desmamado, ele teve idade, ela levou ele para aprender os preceitos da palavra de Deus com Eli, que era o sacerdote, né? Então, o sacerdote era quem dava conselhos ali em Israel, era a pessoa importante da sociedade ali, não havia rei naquela época, né? E ele era um dos juízes. Então, houveram muitos juízes, né? E que exerceram o seu trabalho ali de forma até simultânea em Israel numa determinada época. E os filhos de Eli já não andavam pelos caminhos dele. Então, tanto que no final da vida de Eli morre todo mundo, né? Morre os filhos de Eli e morre Eli porque eles não valorizavam a herança que eles tinham. Eles andavam por um caminho que não era bom. E Samuel era bom. Samuel foi o melhor juiz que teve em Israel. Ele ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu o segundo rei de Israel, era uma pessoa respeitada, mas os filhos dele também não iam pelo caminho dele. E por isso que eles pediram um rei, né? Porque quem mandava até então eram os juízes, e o melhor juiz que Israel teve foi Samuel. E aí chegou um momento que ele falou para Deus, né? Ele falou assim: puxa vida, eu dei o meu melhor. Desde criança eu estou na sua presença, eu dei o meu melhor, Senhor. Mas eles não reconheceram, eles não reconhecem o meu trabalho. Eles não me reconhecem, né? E chegaram a dizer na cara de Samuel, falou assim: Samuel, você é um homem de Deus, você é um homem bom, você é um homem decente, você é um cara que a gente pode contar. Mas você já é idoso e os seus filhos não andam pelos seus caminhos, não andam pelos seus preceitos. Será que tem alguma coisa pior para o pai do que ouvir que aquele filho que ele criou, que aquela pessoa que ele, né, deixou parte dele ali, que ele não é satisfatório? Pior, quando é verdade, né? Aí você imagina a decepção e a frustração dele, e ainda mais por ele saber que ele era um juiz e que Deus tinha colocado uma ordem, uma determinação para a vida dele, e que não haveria outro juiz, eles queriam ser governados, o governo era teocrático, Deus falava com Samuel, Samuel falava com eles, e ali naquele momento eles iam depender de um rei. E aí Deus fala para ele assim: Samuel, fique em paz, porque não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? E aproveitando aqui a oportunidade do texto, falou, queridos, a gente dá o nosso melhor, dentro das nossas possibilidades, do jeito que os nossos pais deram o melhor deles, dentro das possibilidades dele.
Mas se a nossa descendência, as pessoas serão sábias, ou se elas serão tolas, se elas terão decisões baseadas na palavra de Deus ou não, se elas vão escolher o Senhor ou não, não está em nós, né? Então, dentro desse ponto de vista, dê o teu melhor, mas não fique ansioso com o que há de vir lá no futuro, porque não está em você, não está em mim. O que nós podemos é confiar no trabalho que nós fizemos, dobrarmos os nossos joelhos, apresentarmos os nossos filhos diante de Deus e falarmos assim: Senhor, minha casa é tua, meu filho é teu, a minha descendência é tua, por favor, cuida, né? Porque tem coisas que fogem da minha alçada, tem coisas que fogem daquilo que eu posso fazer. Porque senão nós vamos entrar nessa condição aqui nessa condição aqui de Salomão. Você vai falar: rapaz, que vida boa que eu tive, que vida boa que eu tenho, pena que tá acabando, mas puta merda, que frustrante que, né, que tudo isso não vai se manter, não é isso? Então, a gente não pode entrar nessa loucura, né? A gente tem que confiar em Deus, o fruto do nosso trabalho, dar o nosso melhor e acreditar que Deus vai fazer o melhor dentro das possibilidades dele, e do livre-arbítrio das pessoas que estiverem depois, né? Então, tem essa questão da pessoa não dar valor àquilo que você deixar, aquilo que eu deixar, né? Aquilo que os nossos pais deixaram. Será que a gente está dando valor? Quantos casos vocês têm testemunho aí? Morreu o pai, morreu a mãe, e os filhos brigaram pela terra que sobrou. O cara não ia lá visitar o pai, não ia lá visitar a mãe, mas quando morre, que vai dividir o patrimônio, é o que faz mais inferno, né? É o que... Não é isso? Então, não é? Irmão Jurandir, nossa, estou amando demais, estou recebendo aqui no meu coração. Meu coração exalta o Senhor nesta manhã, muito forte. E eu queria que o irmão refletisse não, que o irmão falasse sobre a vaidade de vaidade. Fala aí, irmão, fala aí, por favor. A Bíblia fala que vaidade de vaidade, no final das contas, tudo é vaidade, né? É que na questão debaixo do sol, como estava dizendo o Fábio no começo, o que é debaixo do sol? Debaixo do sol é o planeta Terra aqui, né? Onde nós habitamos, onde nós vivemos aqui. Esse mundo nosso. Ele fala que debaixo da terra, tudo que você construir, tudo que você fizer, que não tiver a graça do Senhor, é vaidade, porque vai ficar nesse plano terrestre, não aqui, ele vai ficar nesse plano terrestre. Você vai se alegrar, você vai comer, você vai beber, você vai se divertir momentaneamente, aquilo vai ser prazeroso, mas ele vai passar, ele vai, né? Você vai comer, e amanhã você vai ter fome de novo. Você vai trabalhar e amanhã você vai precisar trabalhar de novo, porque você vai ter um outro novo boleto para pagar. Você vai estar doente, vai tomar um remédio, você vai ser curado, mas depois você vai ficar doente de novo. Então as coisas elas são passageiras, elas não são eternas, elas não têm ligação com a eternidade. São importantes. Você não vai deixar de comer, né? Você vai comer. Você não vai deixar de beber. Você vai beber. Você não vai deixar os dias de festa. Você vai nos dias de festa. Mas as coisas que têm maior importância e maior relevância são as coisas que você pode considerar para a eternidade, né? Então, as coisas em que você pode incluir aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós aqui cristãos e para o judeu no tempo passado, essa coisa de nação eleita, povo santo, nação sacerdotal, né? Você agradar ao teu Deus. Então aqui Salomão ele fala assim, né? Ele num determinado momento aqui no final do versículo ele fala, considera, até mudou o texto aqui. Ele diz aqui, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, e correr atrás do vento. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem esperança numa vida futura. Ele tem esperança de que ele reinará com o Senhor na glória. Ele tem esperança no pós-sepultamento ali, né? E se tudo acaba nesse mundo,
as coisas acabam ficando sem sentido, porque o que você constrói ao longo da vida, a qualquer momento pode ser destruído, pode ser vendido, pode ser distribuído, e não vão ter nem lembrança do seu nome. Porque, né, tem uma parte do texto que ele fala exatamente isso, né? Ele fala: o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Até o seu nome vai ser esquecido. Mas quando você tem esperança numa outra vida, você vive para sempre. Você não termina enquanto espírito vivente, você continua. E aquilo que você construiu nesta terra, que é passageira, vai repercutir para você na eternidade. Isso não é vaidade, isso não é frustrante, isso não é passageiro. A gente querer guardar para sempre tudo que a gente constrói também é o que você está falando aí, né? Vaidade mesmo, né? Por exemplo, o próprio sentimento, né, de um empresário construir um patrimônio, construir um império ali, e aí querer que os filhos conduzam e levam aquilo para a eternidade, né? Isso é fruto de vaidade também, né? Isso é fruto de querer algo que é para suprir uma necessidade do ego, né? Não é exatamente, é como você falou, né? Isso aqui não vai para a eternidade, né? Isso aqui não faz, né? Tá debaixo do sol, né? Tá debaixo do mundo pecaminoso aqui, né? E até mais mesmo o pai ter um coração de olhar para o filho e falar: filho, não é isso que você quer? Tudo bem, o que que você quer então? Isso aqui não me satisfez, me foi bom enquanto eu vivi, enquanto eu quis, né? Eu vivi bem, mas qual é o caminho que você quer seguir, né? E apoiar aquele caminho do filho também. Então, é, talvez seja vaidade do pai falar: não, olha, você não quer isso, então eu vou até te expulsar do reino, né? Né? Pode chegar até esse ponto, né? Porque, né? Então, bem profundo realmente isso daqui, né? Acho que ensina tanto o pai quanto o filho, né? Eu Eu me acho lembro, que eu me lembro quando eu era uma criança abordagem. que a gente sorria muito, tinha umas crises de riso dentro de casa, sabe? E meu pai falava: olha, alegria é sinal de tristeza, viu? Você pode parar com essa bagunça aí. A gente ria muito. Tinha as crises, não sei se já aconteceu isso com você, de ter crise de riso, de muita alegria. E tudo que é demais não é bom, né? E a própria Bíblia fala que a alegria é sinal de tristeza. Então a gente tem que se Tem um manter, né? ditado que diz que todo excesso esconde uma falta, né? Então é uma frase Então, bastante interessante essa. Todo excesso esconde uma falta. sim, é verdade. Então, só para deixar claro aqui e finalizar, né, todo esse texto, Salomão, ele escreve o texto dele, o livro dele, ele escreve lá, ele deixa as memórias dele do ponto de vista de um homem mais velho olhando para trás. Ele se alegrou quando ele estava fazendo todas as obras, todas as festas, tudo que ele teve, ele curtiu. Só que quando ele chegou lá na frente, ele falou: será que tudo isso aqui a pessoa que vier depois de mim vai valorizar? Será que o meu nome será lembrado depois de algum tempo? O que vai haver depois que eu passar desse limite para lá, né? Já que caixão não tem gaveta e Tem roupa gaveta? mortuária no bolso. Será que eu, né, para a eternidade, de que forma que isso vai repercutir? Então, não é falar mal, né, de você ir numa festa, não é falar mal de você trabalhar, não é falar mal de você se dedicar a coisas terrenas, não é isso. Não é isso. Você tem que fazer todas essas coisas sim, mas você deve lembrar que essas coisas são passageiras. Você deve lembrar que existe uma outra coisa em que você deve investir, em que você deve cuidar. Ter um olhar atento para sua família, ter um olhar atento para quem vem depois de você, como disse o Fábio, ter atento se o que você está deixando é o que os seus filhos desejam, ouvir, ter um diálogo aberto, construir pontes, não construir muros, né? Tudo isso, né, faz parte disso que a gente está falando aqui, e se preocupar no que vem depois. Agora, se você não acredita que existe um depois, se você não acredita que existe uma eternidade, se você não acredita numa série de coisas aí, então provavelmente você não vai se frustrar, né? Você fala: não, ok, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá aqui, beleza, vai lá, mas a palavra do Senhor, né, que é essa que nós estamos falando aqui, como cristãos, né, como pessoas tementes ao Senhor, nós estamos aqui
aprendendo da palavra e evangelizando aqueles que não o conhecem, né? A palavra do Senhor diz: lembra-te do teu Criador nos tempos da tua mocidade, para que cheguem os dias maus e você diga que não tenho nele contentamento, Contentamento. né? Não é isso? Então, Contentamento. É aqui, isso mesmo. Salomão está falando exatamente sobre um descontentamento, né? Então, lembra-te do teu Criador desde os dias da tua mocidade, para que quando você olhe para trás, você fala assim: puxa, tudo que eu fiz na graça de Deus. Aquelas coisas vão ficar para trás, é como palha, né? Botou fogo, queimou e evaporou e já foi tudo, né? Você fala não, e quando nós fazemos as coisas na graça de Deus, nós temos uma colheita, nós temos uma bênção, nós vemos a graça de Deus refletida em tudo que você faz, né? Então, eu gostaria de encerrar aqui a minha parte, já agradecido pela oportunidade, e deixo para vocês aí finalizarem. É aquilo que Deus fala, né? Que o homem não pode construir a riqueza dele oprimindo os menos favorecidos, porque será cobrado, né? Muita gente consegue riquezas oprimindo o próximo, oprimindo os menos favorecidos. Isso Deus vai cobrar. Lá em Tiago, capítulo 5, Deus fala. E é complicado. Eu tenho uma dor em relação a isso, sabe? É, eu lembro quando eu tinha uns. Desde novinho, meu pai tinha uma serralheria, né? E, e desde uns 7, 8 anos de idade, eu já ia pra fábrica com ele, né? Trabalhava lá com ele e ajudava ele, mais atrapalhava do que, né? Ele queria estar ali, né? E eu queria estar perto do meu pai ali, no dia a dia. E vivia aquele mundo dos funcionários ali, né? Então, imagina, fazia portão, né? Fazia grade, então era um trabalho pesado, né? E meu pai trabalhava na. Ele era o dono da serralheria ali, né? Então ele ficava no escritório ali, eu ficava com ele. Eu lembro quando eu tinha uns 9 anos, a gente teve a oportunidade de comprar o nosso primeiro computador, né? Foi num leilão que teve de um banco. E aí eu comecei a me interessar por computação, né? Então eu fazia os programas lá para ele, fazia folha de pagamento, fazia um monte de coisa para ele. Desde novinho, assim, já. E ele também sempre foi um cara muito curioso, né? Muito estudioso, né? E só que chegou uma época quando eu tinha uns 17 anos mais ou menos, né? Ele arrumou um emprego num outro lugar que fosse ter uma condição melhor para ele, né? E ele não queria mais, né, conduzir a serralheria, né? E ele me perguntou se eu queria, né, conduzir aquilo, né? Só que era um ambiente muito barulhento, né? Era um ambiente que eu não conseguia, porque imagina, dentro da serralheria, né, um serra ali, e eu gostava do silêncio, né? Eu gostava de estudar, né? Gostava de ler, gostava de computação, né? Muita concentração, né? E eu falei para ele, falei, pai, eu gostaria de seguir, né, nesse mundo da computação, né? E ele falou, tudo bem, filho, então não tem problema, né? Ele deixou um tempo, uns anos ainda com meu tio lá para cuidar, ele ainda ia lá, cuidava, mas acho que meu tio se atrapalhava um pouco dos números lá, nos orçamentos, e começou a dar muito problema, né? Ele falou, é melhor eu desfazer. Mas aquilo no meu coração, pelo jeito até hoje, né? É muito forte, porque De alguma forma, você acha que você decepcionou ele? eu não acho que talvez o meu pai, mas é, acho que as pessoas que trabalhavam ali, talvez, sabe? Mas é uma coisa natural da vida, Fábio. Eu acho que é claro que a cobrança ela é muito justa de você, você tem isso no seu coração, e eu acho bacana, acho bonito, né? Essa preocupação que você demonstra, essa preocupação que você tem, esse sentimento, mas eu tenho certeza que o prazer do seu pai é ver você bem, um homem honesto, decente, cumpridor dos seus deveres, um homem que cuida da sua família e um homem que corre pelo certo. Esse é o maior orgulho de todo pai, com certeza, né? Então eu tenho certeza, eu não conheço seu pai, mas eu sou pai, né? E eu acho que isso
é o sonho do pai, né? Claro que todo homem, né? Você tem o seu filho e você olha para ele e você fala assim, poxa, eu quero ensinar para ele o que eu sei, né? Porque é o que eu posso fazer. Eu vou ensinar para o meu filho o que eu sei, porque é o que eu conheço, é o que, né? Se ele vai seguir o que eu sei ou se ele não vai seguir, é a vida que vai proporcionar. Mas eu quero que ele seja um homem de bem, um homem cumpridor dos seus deveres, um homem honesto e que nós possamos ser próximos, né? Então, eu acho que a questão que Salomão traz aqui é que ele olha para o filho dele e ele fala: Meu, ele não vai manter, né? Ele não vai cuidar, ele não tem esse olhar. Ele não é o cara que vai chegar lá com 20 anos e o filho dele já tinha bem mais do que isso e falar assim: Senhor, me dá sabedoria para seguir os passos do meu pai, né? Então, a questão era essa, né? Eu acho que toda a questão aqui é essa: a gente chegar num determinado momento da vida, olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu não dei orgulho para o meu pai, né? Essa eu acho que é a questão. Eu acho que quando Salomão olhou para trás, ele falou assim, meu pai não viu onde eu cheguei, mas ele teria orgulho, sabe? Então eu acho que quando seu pai olha para trás, ele olha assim, ele fala assim, meu filho não foi um serralheiro, mas eu tenho orgulho, entende? Então eu acho que isso é que é bom. Quando a gente olhar para trás, né, o Mário olha para trás, ou eu olhar para trás, e você vai falar assim, puxa vida, eles foram além do que eu vim, né? Eu cheguei, estudei até tanta série, eu fiz isso, fiz aquilo, e os meus filhos foram mais longe do que eu, porque o ser humano ele é muito egoísta, né? Naturalmente, nós, como raça, né? A gente tem essa coisa do egoísmo. Faria pouco a meu filho pirão primeiro e tal. Mas na questão dos filhos, quem é normal, pelo menos, né? Todo pai quer que o filho seja melhor do que ele. Todo filho quer que todo pai quer que o filho vá mais longe do que ele foi, né? Porque ele quer que a descendência dele seja uma descendência forte, quer que ele honre o legado, né, que foi deixado, né? Então, acho bonito, né? Eu acho bonito essa isso de você, eu me sinto impactado com isso. E eu adoraria que o meu filho tivesse esse sentimento, ou que ele tenha esse sentimento aí, pela minha profissão ou por algo que eu fiz, e fale assim: puxa vida, pai, eu queria ter te agradado mais nesse sentido, mas eu tinha um sonho diferente e é isso, né? Mas é o risco que a gente corre, que a gente vive nessa terra aqui. A pessoa pode seguir a sua profissão, os seus passos ou não, porque cada ser é um ser diferente, independente, né? Mas eu acho bonito. Hoje eu vejo aquelas pessoas, sabe, que lá atrás eu tinha um carinho muito grande, sabe? Que depois olhando para trás e vendo como a vida deles depois seguiram, né? E acabaram. E momentos de dores e tristezas, às vezes pobreza, sabe? E acho que isso que traz, assim, no meu coração, naquela época, para mim foi muito duro, assim. E hoje, mais tarde, eu vejo também com esse olhar, sabe? Que isso teria sido se eu tivesse ficado, sabe? É isso. Enfim, não dá para voltar atrás, né? Mas eu vejo, Fábio, em você, eu vejo em você que você é uma pessoa, você olha para o lado dos menos favorecidos. Você hoje você compensa aqueles erros do passado, sabe? Deus usa você hoje de forma diferente. Você tem um olhar diferente, você tem um pensamento diferente. Você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Isso aqui é importante, entendeu? A Bíblia, ela é um livro que ela nos mostra o caminho que a gente deve seguir e ela nos leva a comparar e a dar a oportunidade de você se redimir. Então, tudo que está acontecendo aqui, e o que acontece na minha, na sua vida, na vida do Jurandir, na vida das irmãs que participam do devocional, é um complemento de tudo aquilo que a gente está aprendendo. Não importa o nosso passado, o importante é o presente agora. É claro que o presente vai nos mostrar o passado, mas também vai nos mostrar o futuro, porque a palavra de Deus fala que a nossa descendência será poderosa na terra. Por quê? Porque a gente está servindo um Deus vivo, que hoje nós conhecemos, entendeu? É o tal negócio.
Se os meus filhos vão seguir a Jesus, como o Jurandir falou aí a respeito de Samuel, que os filhos de Samuel não serviam a Deus como ele servia, tanto é que teve que escolher um rei, porque, poxa vida, eu conheço pastores que são homens que levantam de manhã cedo, lê a palavra, faz os filhos levantar e dá o estudo na marra, praticamente na marra. Eu já vi isso. E os filhos não estão servindo o Senhor. Os filhos, pelo contrário, estão decepcionando-o. E aí? Mas será que eles vão continuar assim? Será que eles não vão um dia acordar? Porque a palavra de Deus também fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós temos que esperar o tempo de Deus. Pode ser. Eu creio que futuramente eles venham se arrepender da vida que estão levando e vão acordar e olhar para trás e falar: pô, meu pai me ensinou o caminho que eu devo andar. Eu preciso seguir esse caminho. Então, o tempo é que vai dizer, meu irmão, o tempo é que vai dizer. A gente tem que ficar em paz e seguir o nosso caminho. E glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos no caminho. E nossas atitudes, o nosso viver é um exemplo para eles. Eles podem até hoje falar: não, mas você é muito rígido, você é isso, aquilo, você. Sabe, porque a própria Bíblia fala que o profeta não tem honra na sua casa. Mas amanhã, você vai ver o resultado. E se você não vê, eles vão ver que deu resultado a sua presença com o Senhor, a sua vida com o Senhor. Amém? Obrigado, isso, Jurandir. Muito revelador aí a palavra hoje, muito importante. Obrigado aí. Obrigado, Samara. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estou aqui diante da tua presença, Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que deu sua vida por amor de nós, Senhor, que nos resgatou do lamaçal do pecado. Que nós possamos, ó Pai, continuar, Senhor, livres, voando na tua presença, Senhor, buscando a tua face todos os dias, Senhor, aprendendo, Senhor, a tua palavra, que nos está sendo revelada, Senhor, aquilo que estava oculto ao nosso entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada um, Senhor, que ouve a tua palavra, que medita nela de dia e de noite, Senhor. E que hoje, Pai, conhecendo, Pai, não faz nada sem antes consultar a Ti. Obrigado, Pai, pelos seus ensinamentos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa meus irmãos, Pai, que participam diariamente desse devocional. O Senhor continue, Pai, derramando sobre eles a tua unção, tua graça, teu poder. Que eles possam, Senhor, viver plenamente tudo aquilo que eles aprendem, Senhor. Que eles possam ser, Pai, canal de bênção na vida dos demais, Pai. Que eles possam, Senhor, progredir, Senhor, dentro do campo do Senhor, Pai. Assim como tu fizeste com todos os seus, Pai. O Senhor está fazendo conosco também. Abençoa, Pai, nossos filhos, nossas famílias, Pai, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos, até os nossos inimigos, Pai. Que eles venham conhecer a Ti, porque eu sei, Senhor, que o Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca. Que possamos ser, Pai, esse atalaia, Senhor, para poder convencer, através do Teu Espírito Santo, a todos aqueles que se aproximarem de nós, Senhor. Dá-nos um dia de paz, da Tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, as pessoas que estão nos livros e que estão precisando de oração, Senhor. Visita aqueles que estão oprimidos, Senhor, que estão agora, Senhor, buscando a Ti, Senhor. Quantas pessoas, Pai, estão desesperadas, Senhor, procurando uma solução para um problema. Entra com providência, Senhor, porque Tu és um Deus provedor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.